Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã, Anita Castro, e nós estamos começando mais uma partilha do ESG. Nós estamos vendo aqui o tomo 3 do ESG, que é, nesse momento, sob o tema, o fenômeno mediúnico, tendo como objetivo geral propiciar condições de entendimento do fenômeno mediúnico sob a ótica espírita. E hoje nós vamos ver o fenômeno mediúnico através dos tempos, que é a nossa aula de número 16, tendo como objetivo específico, então, analisar as principais características da manifestação do fenômeno mediúnico ao longo do tempo. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso material, como eu sempre faço, eu te convido para que tu não esqueças de curtir esse material que nós estamos vendo hoje, porque quando nós curtimos aqui, nós sabemos que o algoritmo do YouTube entende que esse material é bom para nós e espalha também com outras pessoas. Então me auxilia a espalhar o bem, porque é isso que nós mais desejamos, compartilhar o bem com outros irmãos e irmãs por todos os lugares onde nós pudermos alcançar. E espalhe também através da partilha desse vídeo, ok? Vamos então ao nosso estudo e, como eu sempre faço, posteriormente eu vou aqui tecendo breves comentários. Principais características da manifestação do fenômeno mediúnico ao longo do tempo. Consoante os esclarecimentos do espírito André Luiz, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático perispirítico, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada, até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de auto-exteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que a ela se afinem, e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. Desse modo, pode-se dizer que a aura é a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, por meio da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos, nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. É por essa couraça, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens liberados do corpo físico. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque pela natural apresentação da própria aura, os homens dos tempos melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava, compadecido, para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda, e os homens rebeldes à lei divina aliciaram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se digladiam
na própria Terra. Pelas ondas de pensamento a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo, encontraram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose em que almas estacionárias se enquistaram mutuamente, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou da etiologia complexa das enfermidades mentais. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade o redemoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Essas considerações em torno da aura e da intuição trazem uma explicação científica para a revelação histórica de que as crenças na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos, encarnados, e os mortos, desencarnados, eram gerais entre os povos da antiguidade. Tais crenças, portanto, tiveram origem no exercício natural e empírico da mediunidade, mediunismo primitivo, no qual a intuição, como foi visto, constituiu o sistema inicial de intercâmbio. As primeiras manifestações mediúnicas apresentavam-se sob a forma de animismo tribal com a personalização das forças da natureza. É o que se denomina fetichismo. Os fetiches básicos do homem primitivo eram a Terra-mãe e o Céu-Pai. O fenômeno mediúnico é, desse modo, conhecido desde as primeiras idades do mundo. Desse fato originou-se a crença na pluralidade dos deuses, uma vez que, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Com o desenvolvimento mental do ser humano, fundem-se a experiência e a imaginação, dando nascimento à mitologia popular, com as suas divindades repletas de magia, os deuses do Olimpo grego, por exemplo. Em seguida, e ainda nessa primitiva fase das manifestações mediúnicas, aparece a primeira expressão religiosa antropomórfica da humanidade, o culto dos ancestrais, manes, deuses, lares, deuses locais, enfim. Na verdade, os povos antigos transformaram os espíritos em divindades especiais. As musas, deusas mitológicas, não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Rompendo a fase do mediunismo primitivo, seguem-se os períodos do mediunismo oracular e do mediunismo bíblico. Os oráculos predominam no início do processo civilizatório. Deles partem orientações diversas que abrangem as relações sociais, políticas e religiosas dos grandes povos da antiguidade. No mediunismo bíblico, entretanto, o fenômeno mediúnico adquire nova dimensão, afastando-se do politeísmo até então reinante, para representar a manifestação do Deus universal e supremo. O fenômeno mediúnico continua a sua trajetória evolutiva e só atinge a culminância com a doutrina espírita,
que define a mediunidade como condição natural do ser humano e a enfoca sob os aspectos racional e científico. Visão histórica representativa. A expansão do fenômeno mediúnico entre os principais povos. Os anais de todas as nações mostram que desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido na Índia, milhares de anos antes de Jesus Cristo, afirma a existência dos espíritos. Eis como o grande legislador Manu se exprime a respeito. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, sacerdotes que oficiavam o sacrifício do Veda, convidados para as cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea, seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando eles se assentam. Assim é que, desde tempos imemoriais, os padres iniciados nos mistérios, doutrina secreta, preparam indivíduos chamados faquires para a evocação dos espíritos e para a obtenção dos mais notáveis fenômenos do magnetismo. Também desde as mais remotas antiguidades, o povo da China entregava-se à evocação dos espíritos dos avoengos. O missionário Hooke refere grande número de experiências, cujo fim era a comunicação. O fenômeno mediúnico através dos tempos dos vivos com os mortos, com o tempo e, com consequência das guerras, que forçaram parte da população hindu a emigrar, o segredo das evocações espalhou-se em toda a Ásia, encontrando-se ainda entre os egípcios e entre os hebreus a tradição que veio da Índia. Com efeito, todos os historiadores estão de acordo em atribuir aos padres do Antigo Egito poderes que pareciam sobrenaturais e misteriosos. Os magos dos faraós realizavam estes prodígios que são referidos na Bíblia, mas deixando de parte o que pode haver de legendário nessas narrações, é bem certo que eles evocavam os mortos, pois Moisés, seu discípulo, proibiu formalmente que os hebreus se entregassem a essas práticas. Que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. A respeito dessa proibição, vemos Saul ir consultar a pitonisa de Endor e, por seu intermédio, comunicar-se com a sombra de Samuel. Apesar da proibição de Moisés, houve sempre investigadores que foram tentados por essas evocações misteriosas. Instituíam uma doutrina secreta, a que chamavam Cabala, mas cercando-se de precauções e fazendo o adepto jurar inviolável segredo para o vulgo. Qualquer pessoa que diz o Talmud, livro que contém a doutrina da lei mosaica, sendo instruída nesse segredo, a evocação dos mortos, o guarda com vigilância em um coração puro, pode contar então com o amor de Deus e o favor dos homens. Seu nome inspira respeito, sua ciência não teme o ouvido, e torna-se ele herdeiro de 2 mundos, aquele em que vivemos agora e o mundo futuro. Ainda com respeito ao povo hebreu, deve-se ressaltar que o profetismo em Israel durante 20 consecutivos séculos é um dos fenômenos transcendentais mais notáveis da história. A verdade é que os profetas israelitas são médiuns inspirados. A origem do profetismo em Israel
é assinalada por imponente manifestação. Um dia, Moisés escolhe 70 anciões e os coloca ao redor do tabernáculo. Jeová revela sua presença em uma nuvem. Imediatamente, as poderosas faculdades de Moisés se transmitem aos outros e eles profetizaram. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam mulheres chamadas pitonisas, encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses, que eram os espíritos. Mas às vezes o consultante queria ele próprio ver e falar a sombra desejada, e como na Judéia, conseguiria-se pô-lo em comunicação com o ser ao qual desejava interrogar. Por outro lado, discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Na Itália, sucede o mesmo que na Índia, no Egito e entre os hebreus. O privilégio de evocar os espíritos primitivamente reservado aos membros da classe sacerdotal espalhou-se pouco a pouco entre o povo, e se crermos em Tertuliano, o espiritismo era exercido entre os antigos pelos mesmos meios que hoje entre nós. Aliás, Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Se é dado, diz ele, aos magos fazer aparecer fantasmas, evocar as almas dos mortos, poder forçar a boca das crianças a proferir oráculos, se eles realizam grande número de milagres, se explicam sonhos, se têm as suas ordens espíritos mensageiros e demônios, em virtude dos quais as mesas que profetizam são um fato vulgar, com que redobrado zelo esses espíritos poderosos não se esforçarão por fazer em próprio proveito o que eles fazem em serviço de outrem? Em apoio das afirmações de Tertuliano, pode-se citar uma passagem de Amiano Marcelino sobre Patrício e Hilário, levados perante o tribunal romano por crime de magia, acusação esta de que eles se defenderam referindo que tinham fabricado, com pedaços de loureiro, uma mesinha, mensulã, sobre a qual colocaram uma bacia circular feita de vários metais, tendo um alfabeto gravado nas bordas. Em seguida, um homem vestido de linho, depois de ter recitado uma fórmula e feito uma evocação ao deus da profecia, tinha suspendido por cima da bacia um anel preso a um fio de linho muito fino e consagrado por meios misteriosos. O anel, saltando sucessivamente, mas sem confusão sobre várias letras gravadas, e parando sobre cada uma, formava versos perfeitamente regulares em resposta às questões propostas. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito monoideizado, na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados durante largo tempo. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem a lhe pressagiarem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de lhe enterrarem os restos no jardim de Lâmia, eram ali vistos frequentemente até que se lhe exumaram os despojos para a incineração. Na Gália, o processo de intercâmbio com o plano espiritual era intenso. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No primeiro dia de novembro,
celebrava-se a festa dos espíritos, não nos cemitérios. Os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação onde os bardos, que eram os poetas, e os videntes evocavam as almas dos defuntos. No entender deles, os bosques e as charnecas eram povoados por espíritos errantes. Os duques e os corrigans eram almas em procura de novas encarnações. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascituro. Através dos tempos, toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis no dia de Pentecostes, quando, associados às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, por meio deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglossia, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clara evidência de um momento para outro e vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe recolhe as instruções. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, condoído, procura Ananias, médium clarividente, na aludida cidade e pede-lhe socorro para o companheiro que encetava a tarefa. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns, aí reunidos, um deles, de nome Ágabo, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Os fatos mediúnicos continuam a produzir-se no decorrer dos tempos. A Igreja Católica, mais do que qualquer outra, tinha necessidade de combater essas práticas, para si detestáveis, e, portanto, durante a Idade Média, milhares de vítimas foram queimadas sem piedade sob o nome de feiticeiros e mágicos, por terem evocados os espíritos. Nada obstante, nessa mesma época, destacam-se duas grandes figuras históricas: Cristóvão Colombo, o descobridor de um novo mundo, e Joana d'Arc, que obedece às suas vozes. Em sua aventurosa missão, Colombo era guiado por um gênio invisível. Tratavam-no de um visionário. Nas horas das maiores dificuldades, ele escutava uma voz desconhecida a murmurar-lhe ao ouvido: Deus quer que teu nome ressoe gloriosamente através do mundo. Ser-te-ão dadas as chaves de todos esses portos desconhecidos do oceano que se conservam atualmente fechados por formidáveis cadeias. A vida de Joana d'Arc está na memória de todos. Sabe-se que em todos os lugares seres invisíveis inspiravam e dirigiam a heróica Virgem de Dom Remy. Todos os êxitos de sua gloriosa epopeia são previamente anunciados.
Surgem aparições diante dela, vozes celestes ciciam-lhe ao ouvido. Nela a inspiração flui como o borbotar de uma torrente impetuosa. Em meio dos combates nos conselhos, como diante de seus juízes, por toda parte, essa criança de 18 anos comanda ou responde com segurança, consciente do sublime papel que desempenha, jamais variando na fé nem nas palavras, inquebrantável mesmo diante das súplicas, mesmo em face da morte. Além desses dois exemplos, resplandece a figura de Francisco de Assis, exalçando a mediunidade em luminosos acontecimentos. A esses nomes gloriosos, temos o direito de acrescentar os dos grandes poetas. Depois da música, é a poesia um dos focos mais puros da inspiração. Provoca o êxtase intelectual que permite entrar em comunicação com as esferas superiores. Todos os grandes poetas heróicos principiam seus cantos por uma invocação aos deuses ou à musa, e os espíritos inspiradores atendem à deprecação. Murmuram ao ouvido do poeta 1000 coisas sublimes, 1000 coisas que só ele entende entre os filhos dos homens. Aliás, pode-se dizer que os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Têm, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração mais não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? Assim é que, por exemplo, Dante Alighieri é um médium incomparável. A sua Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. É pelos olhos de sua Beatriz morta que Alighieri vê o esplendor da viva luz eterna que iluminou toda a sua vida. Em meio daquela sombria Idade Média, sua vida e sua obra resplandecem como os cimos alpestres, quando se coloram dos últimos clarões do dia, e já o resto da terra está mergulhada na sombra. Desse modo, a mediunidade que refugia entre os primeiros cristãos não se oculta, ao contrário, continua a produzir fenômenos grandiosos. Citaremos mais adiante outros exemplos, não só de poetas médiuns, como também de músicos inspirados. Prossegue a expansão do fenômeno mediúnico quando vemos já na Idade Moderna Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano. Tasso compõe aos 18 anos seu poema cavalheiresco Renaud, sob a inspiração de Ariosto, e mais tarde, em 1575, sua obra capital, A Jerusalém Libertada, vasta epopeia que afirma haver-lhe sido igualmente inspirada. Shakespeare, Milton foram também inspirados. As obras principais de Shakespeare, dentre as quais Hamlet e Macbeth, contêm cenas célebres em que se movem aparições. Os espectros do pai de Hamlet e de Banquo, presos ao mundo material pelo jugo do passado, se tornam visíveis e impelem os vivos ao crime. Milton fazia suas filhas tocarem harpa antes de compor
seus cantos do paraíso perdido, porque, dizia ele, a harmonia atrai os gênios inspiradores. Goethe se abeberou amplamente nas fontes do invisível. O Fausto é uma obra mediúnica e simbólica de primeira ordem. O famoso músico Mozart é também um grande médium inspirado. Numa de suas cartas a um amigo íntimo, nos inicia nos mistérios da inspiração musical. Dizes que desejarias saber qual o meu modo de compor e que método sigo. Não te posso verdadeiramente dizer a esse respeito, senão o que se segue, porque eu mesmo nada sei e não mo posso explicar. Quando estou em boas disposições e inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam. Nisso, não tem a minha vontade a menor intervenção. No declínio de sua vida, quando já sobre ele se estendia a sombra da morte, em um momento de calma, de perfeita serenidade, ele chamou um de seus amigos que se achavam no quarto. Escuta, disse ele, estou ouvindo música. O amigo lhe respondeu, não ouço nada. Mozart, porém, tomado de arrobo, continua a perceber as harmonias celestes, e seu pálido semblante se ilumina. Finalmente, dentre os grandes médiuns dessa época, destaca-se a significativa presença do sueco Emanuel Swedenborg, um dos mais importantes precursores do espiritismo. No período que abrange o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, emerge com todo o vigor a figura inolvidável de Beethoven. Este músico famoso, referindo-se à fonte de que lhe provinha a concepção de suas obras-primas, dizia: sinto-me obrigado a deixar transbordar de todos os lados as ondas de harmonia provenientes do foco da inspiração. Procuro acompanhá-las e delas me apodero apaixonadamente. De novo me escapam e desaparecem entre a multidão de distrações que me cercam. Daí a pouco torno a apreender com ardor a inspiração. Arrebatado, vou multiplicando todas as modulações e venho, por fim, a me apropriar do primeiro pensamento musical. Ainda na fase inicial da Idade Contemporânea, pode-se citar Honoré de Balzac, este grande escritor francês, em várias de suas obras. Tocou em todos os problemas da vida invisível, do ocultismo e do magnetismo. Todas essas questões lhe eram familiares. Tratava-se com a competência do verdadeiro mestre, numa época em que ainda eram pouquíssimos conhecidas. Era não somente um profundo observador, mas também um vidente na mais elevada acepção do termo. O célebre músico Chopin, por sua vez, tinha visões que às vezes o aterravam. Suas mais belas composições, sua marcha fúnebre, seus noturnos foram escritos em completa obscuridade. Em meados do século XIX, em plena Idade Contemporânea, acontece uma popularização inesperada dos fenômenos mediúnicos, os quais se expandem rapidamente por todo o mundo. Essa expansão é tão marcante que levou o famoso escritor inglês Arthur Conan Doyle a afirmar que os fenômenos em questão possuíam todas as características de uma invasão organizada. Essa fase de popularização do fenômeno mediúnico propiciou o advento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Dentre os fatos que antecederam imediatamente a codificação,
Os mais significativos foram, sem dúvida, os ocorridos em Hydesville, nos Estados Unidos, e os fatos denominados mesas girantes, que se propagaram especialmente pela Europa. Finalmente, pode-se dizer que após o advento da doutrina espírita, o fenômeno mediúnico continua a expandir-se. Médiuns notáveis têm possibilitado o intercâmbio entre os dois planos da vida. Apenas a título exemplificativo citaremos Eusápia Pal-Adino, na Itália, Florence Koch e Senhora d'Esperance, na Inglaterra, Senhora Piper, nos Estados Unidos, Amália Domingo, na Espanha, e os excelentes médiuns brasileiros, Ana Prado, Zilda Gama, Ivone Pereira e especialmente Francisco Cândido Xavier. Que aula maravilhosa, não é, meus queridos? Já já eu vou fazer mais alguns breves comentários, mas aqui para encerramento da nossa aula, nós temos ainda uma linda mensagem que vem de um livro mediúnico, claro, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que é o livro Poetas Redivivos, e a mensagem é do espírito Luiz Roberto, sob o título Súplica de Filho, e diz o seguinte: Não me procures, mãe, sob o jazigo, que recobres de joias e açucenas, fita o campo de lágrimas terrenas. Levanta-te da lousa e vem comigo. Aqui chora a viuvez amargas penas, ali geme a orfandade ao desabrigo. Ergamos para a dor um pouso amigo, e as nossas dores ficarão pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida, na inspiração do bem que nos governa, e seguiremos juntos dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Que lindo, não é, gente? Essa mensagem final aqui torna muito sucinta a ideia maravilhosa que é o dom da mediunidade. A mediunidade serve para usarmos em favor do próximo, através das ações caritativas, prestando a caridade, a amorosidade, o atendimento, a escuta compassiva e amorosa, o auxílio que podemos dar aos outros irmãos. Então, nós vimos aqui nessa aula o desenrolar de todo o campo mediúnico desde os primórdios dos tempos, porque Allan Kardec, ele codificou o espiritismo segundo os bons espíritos, os espíritos superiores lhe trouxeram toda essa organização. Ele então passou para o papel e nos trouxe esse presente maravilhoso ao final do século XVIII, não é mesmo? Mas os espíritos se manifestam desde sempre. Então, nós podemos entender aqui, e vimos com muita clareza, que, por exemplo, aquelas mulheres que eram ditas bruxas, nada mais eram, em outras palavras, que médiuns, que recebiam ali as instruções dos espíritos. E até mesmo nos é colocado aqui que os poetas, que os músicos, que os grandes eruditos recebiam sempre e recebem até hoje, aqueles que ainda estão entre nós, as mensagens inspiradas dos espíritos superiores. A mediunidade é uma bênção, e nós podemos ver nos estudos através do Livro dos Médiuns que a mediunidade é para todos, é um dom de todos. É uma propriedade que todos nós trazemos, só que em alguns ela é mais expansiva e em outros menos. Mas todos temos algum grau de mediunidade. Claro que alguns de nós temos mais, para as nossas próprias missões, como por exemplo o nosso querido Chico Xavier, que tinha todos os dons mediúnicos, desde a primeira até a última.
Ele não somente via, como ele também falava com os espíritos, ele psicografava, ele era médium audiente e vidente, ele era médium de xenoglosia. Os espíritos também se auxiliavam e ali se manifestavam através da sua manifestação como médium de efeitos físicos. Enfim, Chico era um médium completo em todas as mediunidades. Assim como cada um de nós vai ter o seu dom mediúnico e alguns de nós vai ter apenas o grau mediúnico intuitivo, através das intuições que nos chegam, e outros um pouco mais expansivos, não é mesmo? Sempre vai depender da missão e também da dedicação do médium estudar. O mais importante é que a gente possa compreender que a mediunidade, ela requer esforço próprio, boa vontade, estudo, dedicação e coerência com aquilo que nós estamos ali trabalhando, não é mesmo? Nós precisamos entender os fenômenos que estão acontecendo conosco e nós também precisamos colaborar com a nossa elevação moral, com a nossa boa condição física, com a nossa boa vontade para aprender aquilo que estamos ali ofertando, que é a mediunidade. Então aí nós vamos estudando aqui passo a passo, não é mesmo? E você, meu querido, minha querida, que talvez esteja chegando agora aqui nos estudos que nós estamos apresentando, você pode voltar lá no módulo número 1, não é mesmo? No EJE, ali através do tomo 1, e estudar desde o início para que você possa compreender. E é importante também, meu querido, minha querida, que você estude o livro dos médiuns, e especialmente o livro dos espíritos, não é? E acompanhe o Evangelho também para que você possa se instruir e cada vez mais aprender. Então assim vamos um passo a passo nesse crescimento, compreendendo que o dom mediúnico não é para fazer barganha e nem comércio, mas sim para doarmos a nossa boa vontade e o nosso trabalho para outros irmãos em favor também dos serviços do intercâmbio entre mundos, do mundo dos encarnados e dos desencarnados. Isso é o dom mediúnico bem utilizado, não é mesmo? Porque senão, se nós não fazemos bom uso, acabamos às vezes perdendo o nosso dom mediúnico. E, meus queridos, médiuns não são privilegiados por Deus. Médiuns somos seres endividados. Todos nós que temos uma mediunidade um pouco mais expansiva, ela é para servir. E porque nós fomos endividados em outros setores, estamos aqui para servir, ok? Então compreendamos isso também. Não somos especiais por sermos médiuns. Somos seres endividados, meus amados. Precisamos trabalhar em favor do nosso crescimento, da nossa boa vontade, da nossa doutrinação, da elevação da nossa moral e do nosso aprendizado diário, sempre buscando compreender os fenômenos e nos ocuparmos com o bem, através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações e buscando a nossa autoeducação, a nossa elevação moral. Assim, então, meus queridos, vamos encerrando a nossa aula de hoje. Antes ainda te convido para que todas as segundas-feiras tu venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos novamente partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso encontro marcado com Jesus e sua comitiva espiritual, que vem visitar o nosso lar, abençoar a nós e os nossos queridos familiares, através do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos ali a recepção do passe, dos eflúvios benditos vindos da espiritualidade superior, que estão ali sob o trabalho da querida benfeitora Maria da Soledade e os amigos espirituais que junto dela trabalham, favorecendo a cada um de nós para recebermos o passe.
Assim sendo, meus queridos e minhas queridas, com uma singela oração, me despeço de vocês, desejando que Deus, nosso Pai justo, amoroso e sempre, sempre presente, que Jesus, nosso amigo querido, nosso mestre, que nunca nos deixa sós, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa e sempre conosco presente, nos levando aos caminhos de Jesus, e que os nossos benfeitores queridos, os nossos amigos espirituais, todos eles estejam sempre como sempre estão, nos estimulando ao bem e aos caminhos de elevação, e que nós, meus amados, minhas amadas, estejamos sempre com gratidão no nosso coração, servindo a esse grande amor com boa vontade, fazendo a nossa parte para que nós nunca os decepcionemos, porque esse grande amor nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e muita paz e harmonia nos nossos caminhos sempre. Até mais, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau.